Meus irmãos, nós estamos numa caminhada toda quinta-feira. Que caminhada é essa? É no livro de Salmos. Nós estamos meditando no livro de Salmos toda quinta, e hoje nós chegamos ao Salmo de número 59, Salmo de número 59, onde nós vamos pensar sobre esse tema encurralado. Encurralado. Essa cena aí do exército é um negócio assim, já viu aquele filme de guerra, onde o pessoal cerca, faz o cerco contra o inimigo, e aí o cara que está ali cercado está totalmente encurralado, sem saída. É mais ou menos essa a ideia. Ele acho que está um pouquinho de microfonia aí no microfone aí. Eu quero ler o texto então, Salmo de número 59, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus opressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita, homens cruéis, conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que eu de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação que eu me encontro, ó Deus dos exércitos, ó Deus de Israel. Desperta para castigar todas as nações, não tenhais misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, e rondam a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Deus, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder fazei-os vaguearem e o abate-os. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos para meditar na tua palavra e ser impactado pela palavra do Senhor, ó Deus. Então nós pedimos a ti que o Senhor venha com graça nesse momento, com poder, ó Deus, do teu Espírito Santo, e que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, me use como teu instrumento, ó Deus, para que assim o Senhor venha agir em nossos corações, que o teu Espírito Santo chegue no mais profundo do nosso ser e traga a verdadeira vida sobre nós, ó Deus. É a oração que fazemos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Salmos é um livro que foi escrito por diversos autores, e o que nós estamos vendo nas últimas semanas são salmos de Davi. Davi foi quem mais escreveu em todo o livro, e uma das coisas que eu mais gosto no livro de Salmos, e especialmente no autor, esse autor Davi, o rei Davi, é como Davi diz algumas coisas que talvez nós não teríamos coragem de dizer. É como Davi rasga o coração de uma forma que talvez nós não rasguemos diante de Deus. E nesse caso aqui, na verdade, nessa sequência que nós estamos vendo do Salmo de Davi, tem sempre a ver com a perseguição que Davi está sofrendo do rei Saul. Antes de Davi ser rei, havia um rei chamado Saul, que era o seu sogro. Davi matou o gigante Golias, casou com a filha de Saul, com o tempo se tornou general do exército, o principal homem de guerra de Israel. Mas Davi ficou tão famoso que Saul começou a ficar enciumado, começou a cantar-se até uma musiquinha em Israel, dizendo que Saul matava os milhares, mas Davi matava 10 mil milhares, ou seja, Davi era 10 vezes mais poderoso do que Saul. Isso foi deixando Saul enciumado, e esse Salmo 59, o contexto dele está lá em 1 Samuel 19, que é quando Saul manda os seus guardas vigiarem a casa de Davi, esperando que ele saia, para que então os prendesse e o levasse Davi para que Saul matasse. Isso é muito interessante. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo encurralado, cercado pelo mal, pelos seus inimigos, sendo que ele não tinha feito nada de errado. Davi escreve esse salmo muitos anos depois, provavelmente ele já era rei. E por que ele registra essas palavras? Ele registra essas palavras
para justamente trazer uma mensagem ao coração daqueles que estavam se sentindo encurralados, cercados pelo mal. Aqueles que estavam num beco sem saída e que o que se encontrava diante dele era apenas o mal. E é justamente isso que a gente aprende aqui nesse salmo. Como que nós devemos agir quando nós estamos cercados, encurralados pelo mal? Quando aparentemente não há mais saída, estamos num beco sem saída e o que nos resta é só o mal. Como que a gente deve agir nessa circunstância? Há pelo menos 3 atitudes que Davi toma aqui, que eu creio que nós devemos tomar em situações parecidas. A primeira delas é a oração. É falar com Deus, é expressar o que está no seu coração para Deus. E olha só o que Davi faz. Verso 1 ele diz assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. A primeira coisa é perceber que a liberdade daquela situação, ou sair daquela situação, a mudança, a transformação daquela situação, da situação onde você está encurralado, cercado pelo mal, ela só pode acontecer a partir de uma ação extraordinária de Deus. Então, você precisa reconhecer a sua incompetência de resolver o problema. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso, porque nós somos o nosso próprio Deus. Nós não temos Deus de fato como Deus. Muitas vezes Deus é apenas uma ideia concebida, um momento de religião. Eu ouvi uma frase muito interessante recentemente de um pastor amigo meu. Ele disse o seguinte: o mundo, a gente estava num debate e um falou assim: o mundo entende a igreja ou o reino de Deus como um anexo da sociedade. E por isso tantas pessoas estão tendo dificuldade de realmente se relacionar na igreja como corpo, como algo que é real para a vida dela. E aí esse outro pastor amigo meu disse assim: o que me estranha não é o mundo ver a igreja como um anexo. O que me estranha é crentes, professos, filhos de Deus, assim ditos, verem a igreja como um anexo. É isso que espanta. O que me espanta não é pessoas que estão encurraladas, sentirem que podem resolver a questão por si mesmo. O que me espanta não é as pessoas entenderem que podem solucionar todo e qualquer tipo de problema a partir das suas próprias forças. O que me espanta não é as pessoas acharem que estão no controle das suas próprias vidas. O que me espanta são crentes, filhos de Deus, alguém que diz que ama ao Senhor, ter essa mesma atitude. É isso que me espanta. É isso que é assombroso. E se tem uma coisa que você vai olhar para a vida de Davi e vai perceber, é que Davi não tem o mínimo problema em dizer: eu estou perdido, eu não dou conta, me socorre, livra-me, vem com a tua mão poderosa, Senhor, eu confio somente em ti. E olha que nós estamos falando de alguém que passou por uns maus bocados. Tem mais ou menos, pelo menos 10 salmos que nós estamos na sequência aqui. Os últimos 10 salmos é Davi sendo perseguido por Saul e passando por situações diferentes. Em todas as situações, o que Davi fez? Clamou ao Senhor. Mas não é um clamar de uma ideia concebida. Presta atenção. Às vezes a gente ora e a gente ora do jeito errado. A gente ora como se Deus não estivesse lá. A gente ora como se fosse simplesmente um cumprimento de um rito. É como você ouvir uma mensagem de WhatsApp. Quando a gente grava uma mensagem de WhatsApp para alguém, uma certeza a gente tem. Que talvez, aliás, que nós não estamos falando diretamente com essa pessoa. E que depende dessa pessoa querer nos ouvir ou querer ouvir a mensagem. Não é uma conversa como eu poderia ter com alguns irmãos que estão aqui agora. Como aqueles que estão me vendo aqui agora. Não é a mesma coisa. E tem gente que fala com Deus desse jeito. Eu vou falar porque assim, para não dizer que eu não falei. Deus, o trem está feio, se você puder me socorre. Mas não há uma entrega de coração, você está entendendo? Não há um rasgar, não há uma convicção de que Deus de fato está me ouvindo. É mais um desencargo de consciência. Eu vou orar, eu vou falar. Mas não há uma convicção no meu e no seu coração que de fato estamos sendo ouvidos pelo Rei Supremo, Criador de todas as coisas. E por isso, de fato, ele não ouve. Porque você não falou com ele.
Você falou consigo mesmo, você cumpriu apenas um rito. Mas Davi não. Davi declara a sua total dependência. Ele diz, livra-me dos meus inimigos. A palavra livrar-me aqui tem a ver com colocar no lugar mais alto. É como se uma enxurrada estivesse vindo aqui e você não tem para onde sair. Livra-me. E aí Deus vem, te tira dali, te coloca no lugar mais alto, te livrando daquela situação adversa. Me tira da situação que eu estou, Senhor, porque eu não consigo. E aí, a partir do verso 3, ele começa a descrever o que é que está acontecendo. Ele diz assim, vê como ficam a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que eu de nada tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Deus, eu estou sendo injustamente perseguido. Eu estou sendo injustamente... Aliás, deixa eu contar uma história para você que está no contexto de 1 Samuel 19 aqui, justamente o contexto do acontecimento desse salmo. Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas era o melhor amigo de Davi. E Saul reúne Jonatas e os conselheiros do rei, está lá no início de 1 Samuel 19, e diz assim, eu vou matar Davi. Jonatas, mais do que depressa, diz para Davi, some, empirulita daqui, porque meu pai disse que vai te matar. Fica escondido um tempinho que eu vou conversar com ele. E aí Jonatas vai conversar com Davi e diz assim, pai, você está equivocado. Davi é gente boa. Davi é dos nossos. Davi é isso, Davi é aquilo, Davi não sei o quê, papapá, papapá. E aí Saul pegou e falou, você está certo, filho, Davi é isso tudo mesmo. Então agora juro pelo Senhor que eu não vou matar Davi. E aí tem uma guerra, Davi vai, volta, pega a harpa dele e vai tocar, Davi era músico. Enquanto Davi estava tocando a harpa ali, depois daquela guerra, depois daquele momento, Saul vem por trás com a intenção de matá-lo. E na hora que ele vai dar, ele erra. E aí Davi foge de novo. É esse tipo de inimigo traiçoeiro que Davi está enfrentando. É esse tipo de situação traiçoeira que eu e você enfrentamos todos os dias. Com pessoas que tentam nos derrubar, com pessoas que tentam nos perseguir, ainda que dizem na nossa cara, eu nunca vou fazer o mal para você. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo, não é diferente do que Davi está aqui. O problema é como eu e você estamos agindo diante dessa situação. Eu já sei, aquela pessoa está desejando mal para mim, mas eu tenho uns podres dela aqui. E eu vou fazer um negócio aqui, e eu vou... aquela pessoa não pede por esperar, ela vai acender, qual é a ira que eu... não, peraí. Deixa eu te explicar um negócio. Você que é filho de Deus, coloca a sua vida, o seu coração, as suas queixas, as suas mágoas, os seus ódios diante de Deus. E pode falar rasgado com Deus. Estão me perseguindo, estão à espreita, eu não fiz nada a Deus. Davi está rasgando o coração. No verso 4 ele diz assim ainda, levanta-te para ajudar-me, olha a situação que eu encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Ele clama ao Senhor objetivamente sobre aquilo que ele quer que aconteça, pensando que Deus é o Pai que ouve. Pai, é essa a situação, e é isso que eu gostaria que o Senhor fizesse. Não tenha misericórdia não, porque eles são maus. Então, qual é a primeira atitude que nós fazemos quando estamos encurralados, cercados pelo mal? Nós oramos, falamos com Deus, rasgamos o nosso coração diante de Deus. Segunda atitude, eu confio em Deus. Ora, não faz sentido nenhum eu virar aqui para o Eli e falar assim, Eli, eu gostaria de pedir para que você fosse com um carro, dar uma carona para minha esposa, levar para não sei aonde, fazer não sei o quê. Você pode fazer isso para mim? Posso, Eli. Mas aí quando ele está saindo, eu vou no carro junto. Quando ele dá a partida, ele fala, não, pode sentar aí do lado, ele pode deixar que eu dirijo. Ué, qual que é o sentido de eu pedir para ele fazer algo para mim, sendo que eu não confio nele para que ele faça? E olha que no processo da oração, quantas vezes não é assim que nós agimos?
Senhor, eu estou desesperado, venha atuar com graça sobre a minha vida, livra-me do mal, ó Pai. Mas enquanto você não está vindo, Deus, pode deixar que eu vou resolvendo daqui, eu vou me vingando de lá, eu vou me preparando para defender daqui, eu vou dando o meu jeito. Ora, afinal de contas, quem é o seu Deus? O Deus soberano a quem você clamou ou o seu próprio umbigo? Davi diz o seguinte no verso 6. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rodeando a cidade, porque eles foram, olha essa história bem interessante, eles foram na casa de Davi, ficaram lá perseguindo Davi, e aí Davi não saía, e aí eles entraram na casa. A esposa de Davi tinha pegado uma imagem, colocada sobre a cama, e tinha coberto como se estivesse dormindo ali. Você vê que isso é antigo, né? Fingir que alguém estava dormindo. E aí eles voltaram e falaram para Saul, ó, ele está dormindo, tá não sei o que tal. Então Saul falou, não, vai lá buscar ele agora e traz para cá. E mais uma vez, no fim da tarde, eles foram lá. E é por isso que ele usa, eles estão rosnando como cães. Eles não estão desistindo, eles não estão largando o osso. Eles querem me devorar. Verso 7 diz, vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espada e dizem, quem nos ouvirá? Não há ninguém que possa nos impedir, é isso que ele está dizendo. Não há ninguém que possa nos ouvir. É como nesses filmes antigos, ou atuais mesmo, o predador ou o assassino leva alguém para um lugar abandonado, e essa pessoa grita, e aí no filme normalmente o vilão diz, pode gritar, não tem ninguém te ouvindo. Pode gritar. Não há nada, não há ninguém que possa te socorrer. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não há ninguém que possa nos socorrer. Mas Davi sabe que há alguém que pode socorrer ele. Ele já começou clamando a esse Deus. E ele diz, mas tu, Senhor, vais rir deles. És o meu, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Aqui Davi coloca duas coisas legais. Para quem pensa que Deus não tem bom humor, não é só essa vez que diz que Deus vai rir ou vai caçoar. Quando você vai ler o texto de Provérbios, por exemplo, capítulo 1, lá diz que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. E aí ele vai dizer, você precisa ouvir, você precisa se colocar, você precisa estar atentos às palavras do Pai. Mas aqueles que não ouvirem, diz lá no texto de Provérbios capítulo 1, o Senhor irá rir deles. O que Davi está dizendo aqui é a mesma coisa. Eles estão achando que eles me colocaram numa situação onde eu estou gritando desesperadamente e não há ninguém que me salve, não há ninguém que me recolha, não há ninguém que me livra do mal, não há ninguém que me ouça. Mas eles estão completamente enganados, porque eu estou clamando ao Senhor dos Exércitos, eu estou clamando ao Rei dos Reis, e esse Rei dos Reis me ouve sim, e esse Rei dos Reis livra-me sim. E quando ele vir, quando o Senhor vier, será como no último dia. O último dia diz que os inimigos estarão cercados, a cidade santa, diz lá Apocalipse capítulo 20, ou seja, os cristãos estarão tão cercados, tão encurralados, que eles vão estar completamente sem saída. E o inimigo parece que vai triunfar finalmente, vai vencer por inteiro e por completo essa raça maldita que crê em Cristo Jesus. Assim pensam os que perseguem a Cristo, os seus seguidores. E Apocalipse 20 diz que no último dia, no último momento, Cristo virá com olhos de vingança, com chamas de vingança, e destruirá todos os inimigos. A ideia é o seguinte, às vezes os nossos inimigos pensam que eles são invencíveis, que eles construíram a estratégia infalível. Acabou. Mas aí eles esqueceram de uma coisa. Existe um Deus acima de todas essas coisas. Existe um Deus supremo e maravilhoso. Existe um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Existe um Deus que não abandona os seus filhos. E esse Deus não tem estratégia invencível com ele. Com esse Deus não tem situação que não possa ser resolvida. Com esse Deus não tem cerco que não possa ser furado. E é por isso que Davi diz, eles estão achando que eles são invencíveis, mas Deus vai vir rindo.
Eles pensaram que isso aí, vocês estão achando que isso aí é intransponível? De repente, Paulo diz em Tessalonicenses que Jesus, com o sopro de sua boca, vai dissipar todo o mal. Ele vai só fazer assim. Acabou. Acabou. Toda aquela estratégia, todo aquele mal erguido, toda aquela situação levantada. De repente Jesus chega e... acabou. Verso 10. Meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, Senhor. Olha o pedido de Davi. Nosso escudo. Senão o povo se esquecerá. Em teu poder faze-os vaguear e o abate-os. Deus, não destrói eles de uma vez, não. Humilha eles, para que o povo possa perceber como o Senhor coloca a tua mão pesada sobre os nossos inimigos. Porque se Deus só chegar, nesse caso aqui, nesse contexto aqui, e sumir, desaparecer, fazer encerrar, o povo pode não perceber a justiça de Deus. Então Davi diz, vai devagar, dá uma segurada na sua mão pesada, Senhor. E humilha eles devagar, para que o povo possa perceber que o Senhor não suporta o mal. O Senhor não suporta o mal. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, em face de toda essa oposição, Davi apenas se insurge ainda com mais confiança. Quando os maus houvessem aperfeiçoado seus planos ao máximo grau, Deus poderia, sem o mínimo esforço, e por assim dizer, de forma esportiva, dissipar todos eles. Olha, eu não sei se você está entendendo a mentalidade de Davi aqui. Davi está numa situação, aos olhos humanos, impossível de sair. O mal cercou ele. Os inimigos estão ali. Ele vai ser vencido. Mas Davi, com uma confiança absurda, ergue a sua voz ao Senhor. E está com o coração em paz diante daquele cerco. E ele fala ainda com mais confiança. O que traz confiança? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei Nabucodonosor, e o rei dizendo para eles, se vocês não adorarem a estátua de ouro, eu vou mandar acender 7 vezes mais a fornalha. E o que eles responderam? Você pode fazer o que quiser com a gente, mas nós não vamos negar o nosso Deus. E se for da vontade de Deus, então, que nós sejamos jogados na fornalha. O texto diz que eles foram amarrados e as pessoas, os servos que foram jogar eles na fornalha, a fornalha era um buraco no chão, os servos que foram jogar eles morreram. O fogo estava tão quente que quem foi jogar eles morreram. De tão quente que estava. Mas eles caíram na fornalha e andaram no meio do fogo. Agora, o que faz Sadraque, Mesaque e Abednego virar para o rei supremo daquela época, para alguém que tinha o poder da vida e da morte, em aspas, naquele momento, dizer, pode jogar, nós não vamos adorar outro Deus. O que faz Sadraque, Mesaque e Abednego ter tanta confiança? No mesmo livro, Daniel, diante do rei, mais uma vez, impedido de orar ao Senhor, ele continua orando. Ameaçado de ser jogado na cova dos leões, ele continua orando. O que faz alguém ter essa confiança? O que faz alguém, diante de uma pandemia, continuar alegre? O que faz alguém, diante do desemprego, continuar com esperança? O que faz alguém, diante de uma situação de fatal, de perda, continuar com um sorriso? É alguém que confia em Deus. É alguém que confia em Deus. Você percebe, meu irmão? Olha só. Pastor, então você está querendo dizer que se o meu coração está atribulado, se a dor não passa, se o medo é insuportável, se eu perdi a esperança, se eu perdi a alegria, é porque eu não confio em Deus? Exatamente isso. Você quer ver um outro exemplo, para ficar claro para você sobre isso?
Jesus com os discípulos andando pelo barco. Jesus está dormindo. O barco começa a afundar. Os discípulos levantam Jesus desesperado e diz: você não se importa que nós vamos morrer? Jesus levanta, fala para o vento se aquietar, para o mar acalmar. Depois reúne os discípulos e o que Jesus diz para eles? Por que vocês têm tanto medo? Por que falta confiança em vocês? Ora, não era o Senhor dos senhores que estava naquele barco? Não era o Rei dos reis que estava naquele barco? Não era Jesus Cristo, o Salvador, que estava naquele barco? O que trazia medo para eles? O que trazia medo para o coração deles? Sabe o que trazia? Falta de confiança, falta de fé. Pastor, então quando eu olho para o amanhã, porque eu estou me sentindo assim, eu estou sentindo que não tem esperança para nada, eu estou sentindo que eu não tenho força para nada, eu estou sentindo que a vida acabou. É porque me falta fé? Entre tantas razões que podem estar acontecendo com você, meu irmão, eu não tenho dúvida que uma delas é a falta de fé no Senhor. Você parou de olhar para o Senhor como Deus. Você parou de acreditar no Senhor como verdadeiro Deus. Você passou a pensar que a fé era uma experiência de declaração, de algo que, tipo assim, eu preciso de fé para ser curado de uma doença. Não. Fé é algo que você se apropria. Fé é algo que você tem. Fé é você descansar o seu coração no Senhor dos senhores. Parece absurdo dizer isso. É como se você dissesse assim, olha, eu não sei quem é o melhor piloto da atualidade. Lewis Hamilton, vamos pôr aqui, piloto de Fórmula 1. É como você dissesse assim, vamos daqui para Goiânia, mas ô Lewis Hamilton, deixa que eu vou dirigindo, que eu não confio muito em você não. Tipo assim, o cara é piloto profissional, campeão da Fórmula 1, mas você se sente melhor do que ele. Fé é confiar. Confiar é entregar completamente. Então, em primeiro lugar, o que eu faço? Eu oro. Eu rasgo o coração. Segundo lugar, o que eu faço? Eu confio. Ora, se eu orei, eu preciso confiar. Em terceiro lugar, o que eu faço? Adoro. Eu louvo ao Senhor. Olha o que diz o verso 14 em diante. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Ou seja, a situação não resolveu. Os meus inimigos não foram embora. Eu já orei, eu já declarei confiança, mas eles continuam me cercando. À procura de comida perambulam e se ficam satisfeitos e não ficam satisfeitos uivam. Mas eu, enquanto os meus inimigos estão me cercando, enquanto os meus inimigos estão uivando de fome, doidos para me saciar, doidos para me destruir, eu, que já orei, que confiei, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Olha a mudança de visão do mundo. Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Você está passando por uma situação de adversidade. É bem possível que esteja. Eu poderia dizer para você o seguinte: ore, confie no Senhor e certamente Deus vai resolver a sua questão. Mas se eu fizesse isso, eu estaria sendo leviano. Porque eu não sei se de fato Deus vai resolver a sua questão. Não sei. Agora, sabe o que eu sei? Que Deus não deixou de ser Deus, que Deus não deixou de ser o seu Pai e que Deus não deixou de estar junto com você. E se isso é verdade para o seu coração, o que eu e você fazemos? Nós exaltamos a esse Deus. Nós oramos, nós nos alegramos, porque ainda que eu esteja cercado pelo mal, e nós estamos nesse mundo, eu sou alguém que é filho de Deus. Eu sou alguém que foi feito herdeiro do Senhor. Eu sou alguém que foi salvo apesar dos meus pecados.
Eu sou alguém que foi garantida a minha vida eterna. Eu sou alguém que tem uma casinha que Jesus diz que está separada para mim lá e que tem casa para todo mundo. Ora, então eu confio na força do Senhor, eu confio na fidelidade do Senhor, eu confio que o Senhor é o meu refúgio. Eu confio que Deus está comigo. Então eu adoro. Agora, vamos tentar pensar invertido? Quando a gente está sofrendo demais e aparentemente Deus não respondeu às nossas orações, o que a gente faz? Reclama, murmura. Não é isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida? Ah, mas lá no Egito estava muito melhor, porque lá no Egito a gente tinha comida. Aí Deus manda maná dos céus. Ah, mas lá no Egito era muito melhor, porque lá no Egito a gente comia carne. Aí Deus manda as rolinhas. Ah, mas lá no Egito... Ah, toma banho, você está doido? Que é isso, meu irmão? Deus lá vai cuidando de você, Deus lá vai sustentando você, misericordiosamente Ele vai dando bênçãos para você. E o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, nós não adoramos. Se tem uma coisa que eu preciso aprender é adorar ao Senhor. Quantos de nós tem adorado ao Senhor de maneira ordinária, rotineira, nesse período de pandemia? Que a maioria não está vindo à igreja, não pode vir por diversas circunstâncias. A pergunta é, em casa nós adoramos ao Senhor? Quantos de nós pegou um som, pôs lá e começou, Deus, louvado seja o Senhor, lá, e coloca a música e vai? Hã? Oh, vou tirar aqui um tempo de oração. Quantos de nós? Vou agradecer ao Senhor porque Ele me mantém vivo nesse momento. Quantos? Sabe por que Davi fazia isso? Por causa do que ele diz aí, as últimas palavras dele no verso 17. Ó minha força. De quem que é a força? A força dele está onde? No Senhor. Ele não se sente forte. Quem que é a força dele? O Senhor. Canto louvores a ti. Tu és o Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. É o Deus que me ama. Por isso eu adoro. Bom, o que fazer então diante desse texto? Eu quero apenas repetir algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, fale com Deus, expresse todos os seus problemas para Ele. Não seja tímido em rasgar o seu coração para o Senhor. Rasga, chora, faz o que você tiver que fazer, mas rasga o seu coração para o Senhor, fala para Ele, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou sentindo, Deus, está doendo. Há inimigos, há problemas, a empresa não vai bem, meu casamento está ruim, meu filho está rebelde, meus amigos me traíram, Deus, eu estou passando por isso. Abra o seu coração para o Senhor. Segundo lugar, confie em Deus. Que sentido faz você erguer a sua voz para o Senhor se você confia numa solução que vem pelas suas próprias mãos, numa solução que vem pelas suas próprias forças? Qual é o sentido? Terceiro, adore a Deus. Esse é o propósito da sua existência. Você existe para adorar ao Senhor. Você existe para reconhecer o Senhor como Deus. O problema de Adão foi justamente que a serpente disse: quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais, similares a Deus. E Adão, parece que Eva queria esse negócio. Nós vamos ser igual a quem? Igual a Deus? Eu quero esse trem. E dali para frente Deus zebra. E a gente continua tendo os mesmos desejos, querendo ser igual a Deus, maior do que Deus. Você existe para adorar ao Senhor. E isso significa reconhecer que Ele é Deus e você não é. Quarto, o grande problema de aplicarmos tudo isso ao coração é o seguinte. Porque às vezes você está ouvindo isso aqui e você está pensando, eu já sei disso aí. Eu sei desse negócio. Eu preciso orar, eu preciso confiar, eu preciso adorar. Isso não é novidade para mim. Eu conheço esse trem.
mas parece que isso não está no meu coração. E aí eu quero apontar para você pelo menos 3 razões de por que isso não está sendo aplicado verdadeiramente na sua vida. Primeira razão, não oramos, apenas jogamos palavras ao vento. Orar é você falar com o Senhor de todo o coração, com fé absoluta de que Ele está ouvindo. Não é só você, ó Deus, estamos aqui. Sabe aquelas orações de boa noite? Você vai dormir, alguns de nós, né? Já deitado, porque já estou aqui. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor... Oh Deus, Não é você cumprir um rito de oração, é você rasgar o coração. Porque só quando você rasgar o coração é que você de fato vai ter essas verdades aplicadas. Segundo, nós não confiamos, apenas expressamos uma ideia, uma intenção. Sabe, tem gente que ora para Deus quase que com medo, assim, constrangido. Deus, assim, tá meio difícil aqui. Se o Senhor não estiver fazendo nada, estiver sobrando um tempinho, estiver assim, de boa mesmo, não precisa importar não, mas assim, se puder me ajudar só um pouquinho. Meu irmão, você é filho. Rasga seu coração e confia. Faz como Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, eu não sei se o nosso Deus vai nos livrar, mas nós não vamos negar o seu nome. Nós não vamos negar. Se você quiser jogar a gente na fornalha, joga. Isso é confiar. Confiar não é aquela ideia. E aí, meu irmão, você tem falado com o Senhor? Ah, eu tenho. Todo dia estou orando. Eu oro o tempo inteiro. Terceiro, por que isso dessas verdades não desce para o seu coração? Porque nós não adoramos. Nós somos o nosso próprio Deus. Na verdade, muitos de nós, apesar de ter compreendido intelectualmente, conhecido o Evangelho, crer no sentido de que existe um Deus, nós vemos esse Deus tão distante. Quer saber? Eu vou cumprir os ritos certinho, porque vai que esse Deus está lá mesmo. Então, vou fazer as coisas que tem que fazer. Mas na hora do bicho pegar, eu confio mesmo nas minhas mãos. Eu confio mesmo na minha capacidade de falar. Eu confio mesmo na minha capacidade intelectual. Eu confio mesmo no que eu posso fazer. Uma última frase que eu gostaria de ler. Diz o seguinte: sempre estamos cercados pelo mal, algumas vezes totalmente encurralados e sem saída. Este salmo me ensina que somente Deus pode me colocar em um lugar mais alto, em um lugar de segurança. A pergunta a ser respondida é: por que mesmo quando sabemos dessa verdade, ela não desce para o nosso coração? Porque mesmo sabendo que o Senhor é o meu refúgio, mesmo sabendo que Ele é quem me livra, mesmo sabendo que Ele me ouve, mesmo sabendo que Ele vem ao meu encontro, mesmo sabendo que Ele é misericordioso, mesmo sabendo que Ele dispensa graça sobre mim, por que eu continuo ansioso? Por que eu continuo nervoso? Por que eu continuo com mágoa? Por que eu continuo odiando? Por quê? Porque isso não é real para você. Talvez as razões tenham sido algumas das que nós apontamos agora há pouco. Talvez sejam outras. Mas a verdade é que se essa verdade não desceu para o seu coração, você ainda não entendeu, de fato, quem é Deus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai.
Nós sabemos, Deus, que o Senhor é que é o nosso refúgio. Nós sabemos que estamos num contexto de mundo completamente caído, maldoso, inescrupuloso, Deus. E que é o Senhor quem nos resgata da realidade desse mundo. É o Senhor que nos garante, ó Deus, restauração nesse mundo, vida eterna nesse mundo. É o Senhor que garante cura desse mundo, transformação desse mundo, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, por graça e misericórdia, intervém e muda a nossa história. Mas apesar de sabermos tudo isso, Deus, isso tem sido difícil de viver. Isso tem sido difícil de ser palpável. Isso tem sido difícil de se tornar real na nossa vida. Nós continuamos como os discípulos, com medo, porque o barco está afundando. E nos esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. Nos esquecemos que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, descortina os nossos olhos, rasga o nosso coração, nos faz enxergar para além, para que possamos viver a paternidade do Senhor, para que possamos experimentar o cuidado do Senhor, e que para que possamos, assim como Davi, quando a situação ficou mais difícil, ele ficava mais confiante, porque ele sabia que para o Senhor não há nada impossível, para o Senhor não há nada intransponível. Nós entregamos as nossas vidas, sim, diante do Senhor nessa noite, Pai. Entregamos a nossa empresa, o nosso emprego, entregamos, ó Pai, o nosso casamento, entregamos a relação com os nossos filhos, com os nossos amigos, entregamos o caos em que esse mundo está, ó Deus. Porque ainda que tudo pareça perdido, no Senhor nós temos esperança e certeza de vida. No Senhor nós temos carinho. No Senhor nós temos, ó Pai, transformação real. Nos ensina a enxergar para além, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus.